Prosseguindo o estudo de História da Igreja, vamos ao item 27 do nosso material didático, na página 75 do terceiro livro. Vamos falar sobre Anatólio de Alexandria. Então, lembre-se, Alexandria é uma cidade de destaque, competindo com Roma diretamente, mas culturalmente era a cidade número 1 do mundo antigo. E a escola de Alexandria era uma escola famosa, só que repleta de heresias, né? Bom, ano 283 da era cristã, isso significa que é um ano antes da grande crise, né, do Império Romano. Anatólio foi formado na escola de Alexandria e se tornou bispo da igreja de Laodiceia. Anatólio de Alexandria, bispo de Laodiceia na Síria, que floresceu sob os imperadores Probo e Caro. Nesse período, eu nem citei os imperadores aqui, porque eles foram poucos significativos, né? Aureliano foi significativo pelas vitórias, pela retomada de um fôlego para o império que vinha só tendo derrotas, né? Era um homem de aprendizado maravilhoso em aritmética, geometria, astronomia, gramática, retórica e dialética. Podemos ter uma ideia da grandeza de seu gênio pelo volume que escreveu sobre a Páscoa e seus 10 livros sobre os institutos da aritmética. Quem escreveu isso foi Jerônimo de Estridão, né? É uma obra, Homens Ilustres, que vai ser escrito próximo do ano 400, em que ele escreve sobre os cristãos da história. Então é uma obra interessante, é uma obra de história, porque foi escrito por um católico, Jerônimo, né? Bom, Eusébio de Cesareia também, ele cita esse Anatólio, ele diz o seguinte: na verdade, não são muitas as obras compostas por Anatólio, mas chegaram a nós as suficientes para poder perceber através delas sua eloquência e sua grande erudição. Nelas apresenta sobretudo suas opiniões acerca da Páscoa, das quais, quiçá, seja necessário mencionar na presente obra o seguinte: extratos dos cânones de Anatólio sobre a Páscoa. Bom, ele vai defender o quê? Ele vai defender exatamente essa visão que Roma já estava defendendo, de a Páscoa não seguir aquele critério bíblico. Eles começam dizendo que aquilo lá era critério dos judeus. A Bíblia, ela é uma só. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Então, se no Antigo Testamento tem profecias que se cumprem no Novo Testamento em parte, no caso que é a Páscoa, né, isso representa o dia e a hora da morte de Jesus. É uma hora importante para nós. Nós cristãos não fazemos peregrinação, nada disso. Mas que essa hora é importante para nós, era. O dia que Jesus ressuscitou se tornou importante para a igreja. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos a igreja se reunindo no primeiro dia da semana. A igreja adotou esse dia porque foi o dia da ressurreição. Bom, o dia da morte também é um dia especial para nós. Morte e ressurreição. Morte foi o local onde nós fomos substituídos, né? Onde ele nos substituiu, no local de condenação. Então é um dia importante para nós lembrarmos. E esse Anatólio, ele já escreve um texto exatamente criticando aqueles que queriam seguir o critério da Páscoa como está na Bíblia. Bom, comentário aí, o próprio Anatólio escrevendo, agora citado por Eusébio de Cesareia, né? Não é esta a nossa doutrina, ele diz, mas os judeus antigos já a conheciam, inclusive antes de Cristo, e aguardavam com todo esmero. Ou seja, ele está falando, essa tradição, esse costume que os judeus tinham de seguir aquela Páscoa, ele prossegue, pode-se saber pelo que disseram Filo, que foi um filósofo judeu, Joséfo, que foi um historiador judeu, e Múcio, que eu não conheço. E não somente estes, mas também os que são mais antigos,
os dois agatóbulos, conhecidos como os mestres de Aristóbulo, o famoso, que foi dos 70, que traduziu para Ptolomeu Filométor e para o pai deste as sagradas e divinas escrituras dos hebreus, e dedicou aos próprios reis livros de exegese da lei de Moisés. Ele acabou citando um texto histórico aqui que eu acho muito interessante, em que ele cita o nome de homens que participaram, né, da tradução da Septuaginta. Okay? Então, o que ele está dizendo, olha, realmente, antigamente, até Filo, Joséfo viveu cerca de 200 anos antes desse período que nós estamos vivendo. Filo, cerca de 300 anos antes. Ok? Então, ele diz que todos esses homens descreviam a Páscoa, como tem alguns querendo seguir, no 14º dia de Nissan, na hora 9ª, né? E ele está dizendo que isso acabou. Na verdade, não acabou, não. Não acabou porque parte daquela profecia ainda vai se cumprir. São 7 tempos determinados. 4 se cumpriram. A Páscoa, Jesus morreu, os pães asmos, o dia seguinte, né, o dia de tristeza, as primícias, que era o domingo seguinte, e Pentecostes, se cumpriram 4. Mas se cumpriram essas 4, ainda restam 3 a se cumprir. Então nós temos que continuar olhando para essas profecias. Não é correto você dizer que essa profecia não tem nenhum significado para nós. E continua tendo, porque assim nós sabemos o exato dia e hora da morte de Jesus. Quem é que pode celebrar isso no mundo? Olha, o cristão pode. Porque se ele seguir aquele critério que Deus colocou, nós sabemos sempre quando vai cair a Páscoa. Então nós vamos conseguir celebrar o dia e a hora da morte de Jesus. Okay? Vamos conseguir celebrar o dia e a hora da ressurreição de Jesus. Vamos conseguir celebrar o dia e a hora que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no Pentecostes. Ok? E isso eu considero muito significativo, considero muito lindo, porque assim, não existe nada que se compare em outras religiões. Você conseguir calcular o dia e a hora de um ou mais eventos que são fundamentais para a sua fé, né? Mas a Igreja Católica desprezou isso tudo. E veja, a heresia já vinha desses pastores ainda 40, 50 anos antes de Constantino organizar a Igreja Católica. O comentário prossegue. No período que não houve perseguição, Eusébio relata que as igrejas estavam desviadas. Então, olha só, irmãos, essa pequena paz da igreja, né? Okay? Ela começou ali próximo do ano 260, quando aquele imperador Valeriano, que perseguia os cristãos, foi capturado pelos persas com 70 mil soldados. A elite do Império Romano se tornou escrava dos persas, ok? E o imperador também morreu lá. Bom, a perseguição então reduziu, porque o substituto dele, Galieno, assinou um edito e ali ele parou a perseguição. Nesse período a igreja se desenvolveu, mas como que ela está se desenvolvendo? As heresias estão se desenvolvendo muito. Lembre-se que durante a perseguição tinha pastores e bispos que eles defendiam que durante a perseguição, se você fosse obrigado a adorar Satanás, adorar o demônio, né, naqueles cultos, não tinha problema não. Você está fazendo só por obrigação, pode ir lá adorar, mas não vale de nada. E se te obrigarem a comer, pode comer essas coisas sacrificadas também. Essas igrejas, durante a perseguição, elas funcionavam normalmente, enquanto os verdadeiros cristãos tinham que fugir para as catacumbas, porque ele não vai aceitar adorar o demônio de jeito nenhum. Ok? Então, quando Valeriano morre, começa esse período, né, a paz da igreja, um período que vai durar cerca de 30 anos. E nesse período aqui, Eusébio de Cesareia vai falar agora que as igrejas se desviaram. Veja o que ele diz.
Mas desde que nossa conduta mudou, passando de uma maior liberdade ao orgulho e à negligência, e uns começaram a invejar e injuriar os outros, faltando pouco para que fizéssemos a guerra mutuamente com as armas mesmo. Ou seja, já tinha uma igreja fazendo disputa, que era assim, perto de guerra, o que ele está dizendo. Ou seja, já era um preparativo para a igreja de Roma. Porque sobre a igreja de Roma nós sabemos, por exemplo, o ano 360, estava a eleição do Papa, que ficou conhecido como Papa Damaso I, se formou uma guerrilha em Roma, que eram mais de 100 mortos por dia. Mas aqui nós ainda estamos 40 anos antes de Constantino organizar a igreja. O Papa Damaso, ele é 60 anos depois que Constantino organizou a Igreja Católica Romana. Então esse ponto é importante, que você está vendo que as igrejas já estavam se desviando. Ok? E prossegue. E nós, como se estivéssemos insensíveis, não nos preocupamos sobre como tornar-nos benévola e propícia à divindade, mas como alguns ateus que pensam que nossos assuntos escapam a todo cuidado e inspeção, íamos acumulando maldades sobre maldades. E os que pareciam ser nossos pastores rechaçavam a norma da religião, inflamando-se em mútuas rivalidades. Rapaz, quando eu vejo isso aqui, eu fico preocupado. Quando eu vejo determinadas rivalidades, como eu vi na Assembleia de Deus, sabe? E ele diz que nesse período começaram a surgir rivalidades entre as igrejas. E essa rivalidade tinha como personagem central a igreja de Roma. Ela queria ter supremacia sobre as outras igrejas, e quem não aceitava, né, ela já tinha solicitado até que fosse expulso da igreja, como aconteceu com o pastor Paulo de Samosata. O imperador ajudou eles. Então, essas rivalidades, essa confusão, mostram que já haviam muitas igrejas desviadas mesmo. Prossegue. E não faziam mais do que aumentar as rixas, as ameaças, a rivalidade e a inimizade e ódio recíprocos, reclamando escarniçadamente para si o objeto de sua ambição, como se fosse o poder absoluto. Então foi quando, segundo diz Jeremias, obscureceu o Senhor em sua cólera a filha de Sião e precipitou do céu para baixo a glória de Israel, sem recordar-se do estrado de seus pés no dia de sua ira. Antes, o Senhor submergiu nas profundezas todas as belezas de Israel e destruiu todas as suas valas. E, segundo profetizado nos Salmos, destruiu o testamento de seu servo, e com a ruína das igrejas profanou seu santuário. Destruiu todas as suas valas e plantou a covardia em suas fortalezas. E todos os caminhantes saqueavam ao passar as multidões do povo. E como se isso fosse pouco, converteu-se em ofensa para seus vizinhos, porque exaltou a destra de seus inimigos e desviou o fio de sua espada e não o sustentou na guerra, mas até despojou de sua pureza, derrubou ao solo seu trono, encurtou os dias de seu tempo e por último cobriu de ignomínia. Então, ele está citando o Salmo 89, né? Ok? Está citando o Salmo 89 e citando que as igrejas estavam vivendo um período de extrema confusão. Ele vai usar isso para justificar o que vai começar agora, que é a pior perseguição de todos os tempos que a igreja teve. Esse Anatólio de Alexandria, a história dele fala do ano 283. Então, por isso eu concluí essa parte, esse capítulo, exatamente fazendo essa citação de Eusébio de Cesareia, que fala que esse período de cerca de 30 anos que a igreja teve liberdade,
o que aconteceu? Muitas igrejas pregavam heresias diversas. Muitas igrejas pregavam heresias diversas.